Olá, tudo bem com vocês? Hoje o tema da nossa conversa é dependência afetivo-emocional e codependência. Vocês sabem aí o que significa a dependência e a codependência emocional? Bom, a dependência emocional, pessoal, é quando a pessoa torna o outro a sua bússola. O outro é quem define o que é melhor para você. O outro é o que sabe sobre as suas necessidades, os seus desejos. Parece que existe ali uma anulação de quem sofre a dependência emocional em torno do outro. O outro, então, se torna o principal navegador desse mar aí de gente que é essa outra pessoa. Já a relação da codependência é uma situação onde a dependência ela vai estar instalada. Existe o que tem a dependência emocional e existe ali o codependente. O codependente é aquele que vai apresentar a força, o vigor dessa relação. Por quê? Porque ele entende que o dependente é fraco. O dependente, ele é muito fragilizado. Então, o codependente vai agir ali cuidando, fazendo o papel daquele que vai salvar aquela pessoa. Só que na realidade, o que o codependente não está observando em si mesmo é que muitas das vezes ele se anula. Anula sonhos, anula desejos em prol do cuidado desse outro. Então, no lugar de ali ser o herói, ser ou até mesmo o mártir, porque muitas das vezes o codependente, ele se torna um mártir porque ele abdica da sua própria vida para cuidar desse outro, e no lugar de fato dele achar que ele está vivenciando uma relação equilibrada e saudável, onde ele tem compaixão, compromisso com o outro, de fato, no real, não é o que está acontecendo, porque ele está abrindo mão da sua própria vida em prol desse outro. É uma relação muito sutil, gente, por quê? Porque o dependente e o codependente vão se retroalimentar, eles vão promover a repetição de um ciclo vicioso. Na mesma hora que o dependente apresenta uma fragilidade, ele consegue ali prender o codependente com a sua força nessa dependência aqui. Nesse sentido, o que leva uma pessoa a se tornar dependente ou codependente? Muitos podem ser os fatores, por isso é muito importante o processo e a busca do autoconhecimento para poder o quê? Analisar de onde vem esses sintomas que se fazem presentes muitas das vezes de maneira inconsciente. Então, muitas das vezes a história dessas pessoas, elas passaram por momentos de abandono, solidão, não validação, não aprovação de sua própria pessoa, baixa autoestima. Eu gostaria aqui de trazer 3 exemplos para ficar um pouco mais claro essa relação da dependência afetiva e da codependência. Numa relação de casal, por exemplo, eu gosto de citar aquele filme Quando um Homem Ama uma Mulher. Se vocês não viram, corre para ver que é uma relação ali de dependência e codependência. A mulher da relação, ela é uma mulher que tem uma dependência química, né? Ela utiliza em excesso álcool, ela bebe muito. E aí ela precisa dos cuidados desse marido. Esse marido está no papel do codependente, aquele que apresenta força, que apresenta ali o cuidado básico dessa pessoa, cuidado da segurança, cuidado emocional, cuidado afetivo, cuidado da família. Então, no decorrer do filme, vocês vão começar a perceber que quando essa mulher se nutre, né, de força interna, não é? Reconhece aquilo que deseja, aquilo que não quer mais para si mesma, ela começa a ter um crescimento emocional. O papel do codependente vai ali diminuindo. Então,
ele se vê ali perdido, porque qual que era o papel dele? O do herói era de salvar essa esposa. Então, quando ela começa a crescer, o papel do codependente começa a cair, a sair de cena, e isso causa ali um certo incômodo para o casal. É muito interessante, depois vocês assistam. Um segundo exemplo, gente, é da relação de dependência e codependência na família. Por exemplo, quando a gente tem um paciente com transtorno mental, não é? Ou até com um dependente químico, e a gente percebe ali que ele tem uma grande dificuldade em fazer um movimento de autocuidado. Um dos integrantes da família pode fazer esse papel de codependente, pode anular a própria vida em prol do outro. E é interessante, gente, que quando isso acontece no contexto familiar, tem um filho que é dependente químico, muitas das vezes esse sintoma do filho serve para quê? Para unir o casal que é codependente. Eles estão juntos para o cuidado do filho e não estão juntos enquanto casal. Geralmente, quando o filho começa a melhorar, os conflitos começam a se acentuar para esse casal. Por quê? Porque eles não querem olhar a própria relação conjugal. Eles estão no papel ali apenas de função parental. Eles não conseguem mais se olhar como casal. Então esse pode ser um exemplo também aí da relação de dependência e codependência emocional na família. Um outro exemplo é no trabalho. Vamos supor que um funcionário de uma empresa, ele extrapola, ele exagera, ele veste a camisa da empresa em excesso ali. Esse trabalho ele se torna uma dependência e a empresa, um codependente que apresenta a força de reconhecer esse funcionário que está ali suando a camisa, né, pela empresa e não se sente ali visto, reconhecido, e quanto mais ele doa, mais a empresa vai lá e toma porque esse sujeito ainda não tem uma autoconsciência, um fortalecimento emocional, uma autorresponsabilidade, autorrespeito consigo mesmo, e aí ele ultrapassa a entrega dele para essa empresa. E a empresa vem com a força ali de o sustento financeiro, que muitas das vezes não é o que condiz com aquilo que o empregado fornece, não é? Pode servir também de função, de reconhecimento, de identidade, onde esse profissional ele pode se sentir perdido e somente diante do trabalho é que ele se sente reconhecido. Então há aí uma relação de dependência e dependência emocional no sentido de aproveitar da fraqueza desse funcionário e esse funcionário não reconhecer que está ali de fato entregue numa teia disfuncional para ele mesmo, que pode implicar aí, né, essa entrega excessiva na relação de trabalho, um reflexo no seu próprio casamento, com a relação com seus filhos, com a relação com a esposa, que é o casamento, ou até mesmo na relação familiar e com ele mesmo. E aí, pessoal, me conta, você se identifica com algum lugar aí na dependência afetiva ou na codependência? Me conta aí, deixa nos comentários e até o próximo vídeo. Compartilhe com alguém que pode se beneficiar desse conteúdo. Tchau, tchau!